da Casa do Povo. Olá, o programa Direito está no ar. Sejam bem-vindos à TV Fortaleza. Recentemente, o presidente da Câmara Municipal recebeu a titular da pasta de Educação do município, a secretária Dalila Saldanha, que veio entregar o relatório anual da Lei de Responsabilidade Educacional de Fortaleza. E o assunto é pauta do programa Direito, porque temos a lei do município, que é a 10.529. E a entrega do documento ao presidente Antônio Henrique, do PDT, foi registrado pela equipe de reportagem da TV Fortaleza. Confira. O documento, que é uma exigência por lei, apresenta os indicadores da educação, como rendimento escolar, nível de leitura, de aprendizagem, dados da alfabetização, matrícula, evasão, distorção da idade com a série dos alunos, infraestrutura e dados dos docentes, como capacitação e rendimentos. Hoje, o município tem 564 unidades escolares. Mais uma vez, nós crescemos na matrícula, nós saímos de uma matrícula de 208 mil de 2017 para quase 215 mil em 2018. Encerramos o ano com menos de 1% de abandono e menos de 4% de reprovação, o que gera um indicador de sucesso, que é a aprovação de mais de 95% dos nossos estudantes. O relatório será analisado pela Câmara Municipal. Que os vereadores possam replicar isso às suas bases e até mesmo no próprio plenário, através dos nossos meios de comunicação, que a população de Fortaleza tome conhecimento do trabalho que foi realizado pela Secretaria de Educação no ano de 2018. E para tratarmos sobre o assunto e conhecermos mais sobre esta lei, a gente recebe a secretária de Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, e com ela recebemos também o vereador Evaldo Lima, do PCdoB. Ele que foi relator desta lei e é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Sejam bem-vindos ao programa Direito, é um prazer recebê-los, né? E hoje a gente vai tratar dessa questão aqui, porque para quem não conhece o que é a lei, né, vai conhecer e saber a importância dela para o município e para a educação. Secretária, seja bem-vinda, né? Um prazer recebê-la ao programa Direito. Eu gostaria que a gente começasse falando um pouco sobre a importância dessa lei para o município como um todo. Obrigada pelo convite. Dizer que é muito importante o papel da Câmara Municipal, uma lei que agrega, né, valores ao trabalho que a Secretaria desenvolve, pela transparência, pela prestação de contas, que é dever de todos nós, gestores públicos. E desde 2016 que a lei foi aprovada e logo em 2017 a gente já iniciou o seu cumprimento, entregando o relatório anual, que a lei traz um índice de indicadores e informações que são necessárias para que a sociedade, né, o legislativo tome conhecimento do trabalho e principalmente dos avanços, assim como também dos desafios. Então, é de suma importância que a gente tenha, né, no município uma lei que também venha de encontro a que a gente possa também tanto garantir, prestar contas, né, mas também ser fiscalizado. Isso é bom para a gente, também nos motiva a sempre querer fazer o melhor. Verdade. E o detalhe dessas informações que constam nesse documento recentemente entregue, a gente fala um pouquinho já, mas eu queria falar agora com o vereador, né, vereador? O senhor está à frente, atualmente, da Comissão de Educação, na verdade, retoma, né? Porque quando a lei, inclusive, foi tratada e debatida aqui na Câmara, o senhor foi relator, também fazia parte dessa comissão, e fala um pouquinho para a gente como foi esse processo, até para que as pessoas entendam e dê complemento à informação já dada pela secretária do porquê que esta lei é tão importante. Eu quero saudar você, Karine, saudar a secretária Dalila Saldanha e ao amigo, a amiga que acompanha os debates da TV Fortaleza. Eu acredito que nesse momento a Câmara Municipal cumpre aquilo que é a sua maior responsabilidade, que é prestar satisfação aos cidadãos da cidade sobre um tema que é absolutamente estratégico, que é a educação. Na oportunidade em que essa lei foi aprovada, eu estava à frente da Comissão de Educação e, para a minha alegria, eu retomei aqui, retomei o mandato e aí fui escolhido pelos meus pares
por unanimidade para presidir a Comissão de Educação neste novo biênio de 2019-2020. E o senhor que é professor nem gosta, Estou né? em casa, Só né? Estou observação. absolutamente em casa. Eu sou professor por paixão, vocação, responsabilidade, compromisso e acredito que não existe nenhuma pauta mais significativa, mais importante do que a pauta da educação. Sim. E no momento em que o parlamento municipal dá a resposta que a sociedade espera, eu acredito que aqui a gente está cumprindo a nossa missão, está cumprindo realmente a nossa responsabilidade. A lei da responsabilidade social da educação é exatamente isto. É para que o parlamento municipal, que representa as múltiplas vozes, as polifonias de Fortaleza, possa ter acesso aos variados indicadores da educação de Fortaleza, que diz respeito à questão do SPAES, do IDEB, da aprendizagem, da evasão e do abandono escolar, de como estão os indicadores da educação. Na verdade, é uma prestação de contas. Sim. Como vai a educação de Fortaleza? Qual é o relatório anual da educação de Fortaleza? A gente tem em outros campos, em outros territórios, leis dessa mesma dimensão, né? Temos a Lei de Responsabilidade Social, por exemplo, Sim. que vincula o executivo que apresente quadrimestralmente aqui na Câmara Municipal, através de uma audiência pública, o relatório da execução orçamentária da cidade de Fortaleza, a cada 4 meses. A Lei de Responsabilidade da Educação, de Responsabilidade Social da Educação, coloca esses indicadores a cada ano. Então é uma alegria grande que a secretária Dalila Saldanha vem aqui, porque é uma forma de prestar contas à cidade. Como anda a educação de Fortaleza? Qual é o relatório da educação de Fortaleza neste último ano? E esse documento, a gente sabe que é uma exigência amparada por lei, né, e necessária. E o que a sociedade precisa entender, secretária, é que apresentado este documento à Câmara Municipal, na verdade não é específico à casa, mas toda a sociedade, a própria sociedade tem acesso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? No relatório, a gente faz um recorte dos últimos 3 anos, é como a lei solicita que a gente apresente. Para que se haja comparativos Isso, até, para que a gente né? possa estabelecer justamente esses parâmetros de crescimento e a gente buscar mostrar essa evolução e bem como os desafios, como eu já falei. Na educação, a gente tem, assim, resumidamente, 3 missões assim, principais, que é garantir o acesso das crianças, a matrícula, né? A permanência e o sucesso. Então, baseado nessas 3 premissas, que são da nossa responsabilidade, a gente vem avançando significativamente nessa progressão de matrícula, né? Estruturando a rede para receber toda a população que nos procura, né? Desde a etapa creche até a EJA do ensino fundamental, que é a obrigação do município, né? Educação infantil e ensino fundamental. E nós temos crescido gradativamente. Fortaleza, há alguns anos atrás, a gente fizer um recorde de uma década, ela passou por um período de queda de matrícula, né? E isso se devia a um calendário que tinha interrupções, né, por algumas sucessivas greves, e a partir de 2013 foi o primeiro compromisso do prefeito Roberto Cláudio com a sociedade. Quadro, né? Isso. Então foi feito um pacto com a sociedade, o Ministério Público foi envolvido, professores, a gestão e as famílias, né, principalmente, para que esse calendário fosse regularizado e a partir daí o compromisso do município de cumpri-lo, né? Então a gente vem com muita responsabilidade buscando garantir os 200 dias letivos, bem como o tempo pedagógico na escola. Isso também é algo que é muito precioso para a gente, esse tempo que é o que vai garantir, né, a permanência e o sucesso das nossas crianças e jovens. Então a gente, em 2017, a gente registrava em torno de 207 mil matrículas, em 2018 a gente teve um avanço para quase 215 mil. Hoje nós já estamos em quase 220 mil matrículas. Em relação à permanência, a gente também tem avançado muito nos nossos indicadores. Era isso que eu ia perguntar, porque a gente sabe que a evasão ela é uma barreira, né? Com certeza, principalmente numa rede grande, quinta capital, a 4ª maior rede do país, tem vulnerabilidades sociais, desigualdades, que isso reflete no espaço da escola, mas nós temos um projeto, uma política educacional muito bem estruturada,
com atores conscientes, competentes, com muito compromisso, desde os nossos professores, que são todos selecionados por concurso público e que têm também formações. Nós temos mais da metade da rede de especialistas, um bom número de doutores, isso tudo está no relatório, mestres também, incentivamos a formação também com liberação de tempo para estudo, garantimos o texto do planejamento e também temos cumprido, né, dentro das possibilidades que as receitas têm sido na proporção que elas têm avançado, a gente também tem feito essa divisão no cumprimento do piso, né? Fortaleza esse ano foi a primeira capital do Brasil a garantir o piso nacional dos professores. E isso com a gestão escolar também escolhida por mérito e vários outros aspectos de material estruturado, formação continuada, a gente tem garantido um índice de evasão muito baixo. Em 2018, dados preliminares, a gente chegou a menos de 1%, 0,9%. Esse abandono já chegou a 11%, a 13% em anos anteriores, né? E uma reprovação também menor de que 4%, o que nos o que registra, né, uma aprovação maior do que 95%, que já é um índice considerado pelos níveis da OCDE, níveis internacionais. Né? Isso é bom, a gente comemora, são números muito animadores, mas a tarefa do sucesso, que é a saída, né? Ela ainda temos uma caminhada longa, né? A gente está resolvendo, podemos considerar resolvido a questão da alfabetização, sim, porque foi a primeira tarefa, né, do prefeito em 2013, na primeira gestão dele. Hoje a gente já tem, em 2018, foram avaliadas as 208 escolas, vale registrar que todo ano elas crescem, as escolas com o segundo ano, que é o ciclo que a gente avalia a alfabetização, com 7 anos de idade, e nós conseguimos, das 208 escolas avaliadas pelos PAES, dados preliminares ainda, 207 estão no nível desejável de alfabetização. Apenas uma está no nível suficiente, que também já considera um nível alfabetizado, né? E nós ainda temos, no terceiro ano, um programa de consolidação do processo de alfabetização, que é o Alfa 3, onde consiste num assistente de alfabetização dentro da sala de aula com o professor, para que ele possa ajudar aquelas crianças que ainda não consolidaram esse processo, porque dentro do processo educacional, até o terceiro ano ainda é o ciclo de consolidar esse processo. É o momento de trabalhar ainda, né? Isso, de trabalhar ainda e que ele possa avançar com sucesso. Nos níveis avaliados pelo SPAES, ainda preliminares, nós já ultrapassamos 90% das crianças, 92% das crianças no nível desejável de alfabetização. Pelos os preliminares nossos também, na nossa avaliação externa, esses números também variam aí entre 80% e 88%, 90% na escrita e 80% e 85% na leitura, né? Então, o que se percebe é que, de toda forma, a gente só tem a comemorar, não é isso, secretária? São números que alguns bem distantes, o que é muito bom, outros que por menores já fazem grande diferença. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já já a gente continua aqui falando no programa Direito, que hoje a gente pontua a Lei 10.529, que é a Lei de Responsabilidade Educacional do município de Fortaleza, de quão grande importância para o desenvolvimento da nossa cidade. E a gente volta já já. Não sai daí não. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. De volta ao programa Direito de hoje, falando sobre a Lei de Responsabilidade Educacional do município de Fortaleza. Por isso, a gente recebe o vereador Evaldo Lima, do PCdoB, ele que preside a Comissão de Educação aqui da Casa e foi relator desta lei quando tramitada aqui na Câmara Municipal.
Com ele, a gente recebe também a secretária Dalila Saldanha. Ela que é titular da pasta de educação aqui do município e está apresentando para a gente exatamente as informações desse relatório que recentemente foi entregue aqui ao presidente da casa, o vereador Antônio Henrique do PDT, o quanto é importante. Vereador, nesse primeiro momento em que a secretária Dalila, podemos assim dizer, pincelou um pouco das grandes informações e importantes que constam dentro desse relatório, a gente já viu o quanto a cidade, né, cresceu, evoluiu, a gente vai continuar tratando e pegando essas informações, mas muitos desses assuntos citados pela secretária foram tratados aqui na casa, né? Bom, sim, eu acredito que essa é a grande questão. A educação é uma grande jornada, é um caminho. Na verdade, não há uma linha reta, né, numa cidade repleta de contradições. Talvez a mais grave destas contradições seja a desigualdade social. Sim. Eu acredito que a grande responsabilidade da política pública é exatamente possibilitar mais justiça, mais equidade, mais possibilidades de uma vida digna, especialmente às crianças, às juventudes de Fortaleza. Então, nessa trajetória, nesse longo caminho, alguns momentos são realmente marcos fundamentais, assim, são de quebra de paradigmas, de apontar horizontes para uma gestão de resultados. Vou colocar aqui algumas dessas questões que a secretária Dalila historicizou, apresentou aqui os números, mas eu acredito que mereçam aqui a nossa reflexão. Sim. Um dos primeiros elementos aqui foi o Pacto de Responsabilidade Social e Pedagógica pelos estudantes da rede municipal. Eu falo isso com muita tranquilidade, na medida em que eu fui signatário deste pacto. Naquela época eu era presidente da Comissão de Educação, e aí, na época, o secretário de Educação, o secretário Dalila, era o secretário Ivo Gomes. E houve ali um comprometimento, uma relação de absoluta sinergia de muitos atores relacionado a essa questão. Aí eu quero destacar a atuação do Ministério Público, não é, do Sindicato Representativo dos Professores, do Sindiúte. Um debate que envolveu, né? A Câmara Municipal participou dessa discussão, ao fim do qual a gente estabeleceu este pacto, cujo efeito mais imediato foi a regularização do calendário letivo. Sim. Foi a regularização do calendário letivo. Existiam simultaneamente 4 calendários em Fortaleza, 4 ou mais calendários nas diferentes escolas da rede municipal. Isso gerava uma grande desorganização na vida educacional e na vida particular dos beneficiários, dos usuários, né, da educação de Fortaleza. E uma série de outras questões. A lei que tramitou nesta casa e que eu tive a responsabilidade de ser o relator também, que estabeleceu a seleção pública para os diretores de escola, para o núcleo gestor da escola. A própria lei que autorizou o prefeito Roberto Cláudio a realizar concurso para os professores, o maior concurso da história da cidade de Fortaleza. Isso é uma questão de você colocar realmente qual é a prioridade. O maior concurso da história de Fortaleza foi o concurso para professores da rede municipal de ensino. E aí uma série de experiências que hoje acabam contribuindo para esses resultados. Dentre estes, a questão da educação em tempo integral, né? Eu acredito que esses elementos acabaram contribuindo, de fato, para a melhoria de indicadores. Sim, a exemplo do SPAES. Sim. A secretária colocou 207 escolas. 208. Das quais 207. Das 208 escolas municipais, 207 têm uma aprendizagem satisfatória. Ainda não alcançamos a meta. Uhum. A meta é nenhum aluno a menos, nenhuma escola a menos. Que todas as escolas tenham um índice satisfatório de acordo com o Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Estado do Ceará, que é o SPAES, que, né, é organizado pela Secretaria de Educação do Estado, pela SEDUC. Isso é muito interessante, porque num tempo pretérito, Fortaleza ocupava a 184ª colocação do SPAES. Dos 184 municípios do Ceará, Fortaleza era o último. Fortaleza era o último, um salto extraordinário. E a gente vinha de uma curva descendente de alunos matriculados. Ano a ano caía o número de alunos matriculados. Houve um determinado momento que houve um corte nessa linha. E a partir dessa série de medidas, a regularização do calendário, regras, né? A regularização do calendário, a seleção pública para diretores, o concurso para os professores, uma série de questões realmente muito importantes acabaram contribuindo para que esses números, hoje a gente pudesse
olhar para o passado, mas ao mesmo tempo sem perder de vista os desafios futuros. É isso que a gente acredita numa gestão de resultados. Eu acredito que Fortaleza está no bom caminho, mas a estrada ainda não fundou, né? Mas o importante, como eu sempre digo, é começar, né? E se a educação é a base de tudo, são esses trabalhos que se iniciam que fazem a diferença no futuro. A gente começou já a ver reflexos agora em tão pouco tempo. Secretária, dentro desse relatório, né, o que a gente pode destacar como o principal entre os comparativos dos anos anteriores, assim, o que mais realmente chama a atenção dentro da educação no município de Fortaleza? Essas três questões, os três principais pilares, desafios, nossos pilares, né, como eu falei no início, há de se destacar a questão do processo de alfabetização, ele é a base, não é? E que bom é ele, né? Isso, e a garantia, né, das crianças na escola. Eu acho que esse é um ganho social também muito grande, porque ele reduz as desigualdades, a gente tem um processo muito bem estruturado de alimentação também das crianças, de acompanhamento, de cuidado, de um currículo também que dialoga com a formação integral dos nossos estudantes na perspectiva de ter também uma formação cidadã. Nós temos uma política que, ao mesmo tempo que a gente está com foco na aprendizagem, mas a gente também tem um foco no desenvolvimento das relações dentro da escola, com a família. Nós temos também um processo muito permanente de parceria com as famílias. Isso nossos gestores, nós lançamos, e é uma das ações que eu queria destacar para essa garantia da permanência das nossas crianças e jovens na escola, foi um sistema de busca ativa e controle diário da frequência que nós iniciamos em 2017. Então, a gente tem um sistema todo parametrizado, homologado pelo Ministério Público, também com a parceria do Conselho Tutelar, lideranças comunitárias, e que a nossa gestão escolar e os professores têm um trabalho muito dedicado diariamente. O primeiro dia que a criança falta sem justificativa, no segundo já é disparado um protocolo de ações, de ligação, de visita domiciliar, né? Para que essa criança seja diagnosticado qual foi o motivo da ausência. Passado esse período, 10 dias, apesar de todo o trabalho que a escola fez, não foi suficiente, aí a gente dispara um protocolo para o Conselho Tutelar, que vai acionar as instâncias às quais ele já se articula. Então, a gente tem aprimorado esse processo e é o que tem garantido esse menos de 1%, né, de abandono, e com a permanência na escola a gente consegue evoluir os resultados de aprendizagem, né? Então, esse é um primeiro destaque do relatório. E nós também temos observado, e a nossa política tem avançado a cada ano para a aprendizagem na idade certa. Então, a gente tem cuidado em cada série, em cada etapa, Fundamental 1, Fundamental 2, né, anos iniciais e anos finais, para que a gente tenha êxito também a partir de cada etapa da criança e buscar reduzir a distorção de idade séria, que é um outro indicador também que consta no relatório e que a gente vem reduzindo também significativamente por conta desse trabalho de proteção das crianças, de permanência na escola e também de aprendizagem. É um trabalho mais delicado, mas que é feito, não é isso? Com certeza. Ele é mais desafiador, mas não mais do que a aprendizagem. Mas para que a aprendizagem ocorra, nós temos que primeiro garantir as crianças na escola, o acesso e a permanência. Nós atingimos agora em 2018, no Fundamental 1, já estamos em 15% dessa distorção, ou seja, isso já foi aproximadamente 20, né, até mais de 20. No Fundamental 2 ainda é mais, um pouco ainda maior, nós estamos em 30, mas isso já foi próximo de 40, né? Então, no resumo todo do primeiro ao nono ano, a gente tem aí já uma distorção de idade de 25%, mas isso já foi quase 40% no total, né? Então, uma diferença que já se celebra. Isso, em 6 anos, né? São verdade. Números muito animadores, mas, repito, a tarefa continua. O prefeito costuma dizer que temos que ser vigilantes, diário, né, de todos esses indicadores que são com eles que a gente vai buscar, né, cumprir aí com o nosso papel social e contribuir
para uma cidade cada vez mais cidadã, cada vez mais justa. Verdade. A gente vai fazer mais um intervalo, mas já já a gente continua aqui no programa Direito. E eu peço que você não fique aí, continue acompanhando esse bate-papo, né? Esse encontro de hoje a gente fala de educação, porque logo mais a gente vai trazer mais detalhes, mas a gente também precisa falar do papel importante que é do educador. A gente vai já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. O programa Direito está de volta, hoje a gente tratando de educação, iniciando agora esse terceiro bloco, onde nos primeiros momentos a gente conheceu um pouco das estatísticas, né, das informações contidas dentro do documento, que faz parte desse relatório de informações anuais da Lei de Responsabilidade Educacional do município de Fortaleza, apresentada recentemente, né, pela secretária Dalila Saldanha, e o vereador Evaldo, que também falou, que acompanhou, né, desde o início todo esse processo de trâmite dessa lei aqui na casa. Mas eu acho que agora chegou o momento também de a gente falar um pouquinho, porque esses dados e todo esse trabalho do Executivo, a gente tem muito o que celebrar, mas a gente também não pode deixar de esquecer da colaboração, que na verdade começa com o preparo e com o reconhecimento dos profissionais da área de educação, não é, vereador? Essa questão é absolutamente fundamental. Aqui é uma palavra de reconhecimento ao talento, à capacidade, a dedicação, ao compromisso dos professores. Sim. É reconhecer que a rede municipal, a rede pública de Fortaleza possui um extraordinário quadro de professores comprometidos com a qualidade da educação, que tem essa, em meio a tantos tamanhos desafios da realidade social, das dificuldades socioeconômicas, de uma cidade tão apartada e tão desigual. Na verdade, o professor ele tem esse compromisso com seus alunos, com a escola, com a comunidade. Então, é fundamental esses indicadores todos que foram levantados aqui pela Lei de Responsabilidade Social da Educação, essa prestação de contas dos indicadores da educação, na verdade, tem um protagonista no qual a gente precisa reconhecer, que é o talento, a capacidade, o compromisso, a seriedade dos meus colegas professores. Eu fico feliz, por exemplo, a Karine, secretária Dalila, Fortaleza, a secretária levantou aqui com muita propriedade, que neste ano de 2019, Fortaleza foi a primeira capital do Brasil a aplicar a lei do piso dos professores. Eu fico muito feliz, porque eu fui o relator da lei do piso aqui na Câmara Municipal. Então, o reconhecimento também se dá através do respeito à lei do piso. Mas é muito importante, é especialmente importante, esse processo de formação continuada, dessa aprendizagem permanente dos nossos professores. Eu acredito que essa deva ser sempre uma das prioridades da política da gestão da educação em Fortaleza, a formação continuada dos professores. Na verdade, é um dos principais pilares, né, secretária? Isso. Nossa política educacional ela é voltada, né, para apoiar, entendendo como uma diretriz assim, básica mesmo, e a principal delas, do professor e o aluno, né, são os protagonistas desse processo. Então, todo o nosso desenho da política educacional tem esse foco. Todas as nossas ações, todos os nossos programas, políticas, a gente sempre está voltado, na hora de organizar o orçamento, tudo isso está voltado para esse trabalho ter como foco, ter como todo o eixo do processo de ensino-aprendizagem o professor e o aluno. E isso passa por muitas etapas, né? Desde as condições de infraestrutura da escola, do material, do processo de formação continuada. Nós temos um programa de formação. Como é que funciona esse processo? Fala mais em detalhes para a gente, secretária. Queria até destacar, Karine, que Fortaleza, a partir de 2013, levou
muito a sério o programa que o Estado do Ceará tem como exemplo para o país, que é a política de alfabetização e agora a aprendizagem na idade certa. Começou o PAIC, Sim. depois PAIC+, porque foi até o 5º ano, e agora mais PAIC, porque vai até o 9º ano. Então, Fortaleza, desde 2013, abraçou, né, vem implementando com muita seriedade o PAIC. E o PAIC é uma política de gestão da aprendizagem, né, de gestão de todo o processo educacional. E tem todas essas etapas, desde a formação do professor, a valorização, o reconhecimento e principalmente os pilares da gestão, sempre prezando pelo mérito, pela continuidade, né, das políticas. Isso é o que tem feito com que o Ceará seja destaque nacional. E Fortaleza, como o Evaldo bem lembrou, até 2012 ocupava o último ou penúltimo lugar no ranking do Fortaleza SPAES. e Parambu, né? Havia ali uma disputa acirrada. Exato. Então, quando Fortaleza realmente começou a implementar a política, né, do PAIC, nós rapidamente os resultados chegaram. Destacar que em 2012 apenas 20 escolas tinham o nível desejável de alfabetização pelo SPAES-ALF. Como eu falei, agora são 207, né? Uma já suficiente. Mas, assim, então, todo esse programa tem uma estrutura de formação com protocolos estruturados para cada série, e a gente tem, em português e matemática, 8 horas garantida de formação em rede, e a gente tem os polos de formação, está acontecendo, inclusive, todos os meses, são 2 semanas, porque a gente atende aí um quantitativo de todos os 11 mil professores que atuam na rede, esse foco mais estruturado com português e matemática, e temos avançado para as outras áreas, para as outras disciplinas. E isso também, temos uma rede de formadores que, além de participar do processo de formação direto com os professores, dessas 8 horas mensais, também tem a formação em contexto, que é veiculado, né, que é implementado dentro da escola, com o nosso coordenador pedagógico, que integra juntamente com o diretor e o secretário escolar, o nosso grupo, nosso núcleo gestor. Então, esse trabalho tem toda uma estrutura com material escrito, né, onde eles recebem e acompanham desde a formação até a sala de aula, através da figura do formador, que faz esse acompanhamento. E nós temos um sistema interno de avaliação que a gente aplica de forma também sistemática em toda a rede, para todos os 220 mil alunos, que o professor recebe esse relatório de volta, com todo um apoio através da formação de como ele vai implementar esse trabalho sob a liderança, claro, do diretor, né, e do coordenador pedagógico. Então, esse trabalho de formação continuada, ele vem na perspectiva de apoiar, né, o professor no seu trabalho, para ele não se sentir sozinho, e a responsabilidade dividida, que é o principal. Nós também temos como premissa um trabalho coletivo, né, responsabilidade coletiva pelos resultados, e cada um com o seu papel e a sua importância. Cabe também destacar, Karine, do papel relevante que o Sindiúde, que é o sindicato representativo da categoria dos professores de Fortaleza, ocupa também nesse processo de evolução, né, da educação. A gente tem uma pauta pedagógica que é considerada de suma importância, onde a gente discute todos os aspectos dessa política, né? Desde as condições de trabalho do professor, as condições de trabalho do material que é recebido, a situação dos repasses para a escola, que também a gestão entra como um papel relevante nesse processo para a escola ter um bom clima escolar, tenha condições ali mínimas, né, de funcionamento, e principalmente trazendo para a gente a voz do professor. E isso a gente nós temos além de contatos a toda hora que a gente precisa, nós temos reuniões sistemáticas, às vezes até 2 vezes no mês, para a gente estar mais perto, né? Tomar conhecimento, né, das coisas, dos fatos. Pelo professor, né? E isso tem sido muito gratificante poder contar, né, com todo o apoio, né, do Sindiúte em toda essa agenda educacional. Isso tem possibilitado a gente avançar
A gente praticamente não tem tido paralisações e quando temos, a gente pactua imediatamente. Para tentar da melhor forma possível logo reverter, né? Então, tudo isso resume, né, nessa nossa crença e que precisa ser, né, já é até acreditada pela própria legislação, que a gente precisa estar próximo, né, e apoiar o trabalho do professor em todos os seus aspectos, desde a valorização em relação à questão salarial, mas principalmente apoiar no seu processo formativo e também dele estar bem no dia a dia da escola. Cabe destacar que a caminhada é longa, mas já começamos. A gente tem avançado. Exatamente, a gente já começou. Vereador, e não como parlamentar, né? Mas como professor, como fazer parte dessa categoria, a gente conhecer e saber e acompanhar todas essas informações que a secretária, né, nos relatou agora, entre outras mais que existem, de que maneira o senhor se sente? Eu fico muito feliz. Na verdade, eu tenho uma história da escola pública, do comprometimento com a escola pública. A minha origem como estudante, eu estudei, secretária, na escola Honório Bezerra, lá no bairro Érico. A minha história é que acaba se confundindo com a de tantos outros cidadãos de Fortaleza, tangido do sertão para a capital. Eu sou de Boa Viagem, a secretária de Quixeramobim, a gente é quase vizinho ali, né? Sertão Central do Ceará, e tangido aí pelas desigualdades, pela busca de melhores condições de vida, e a gente ter clareza de que a única possibilidade de alcançar um sucesso na vida, e aqui eu falo de aprendizagem, de crescimento profissional, de reconhecimento, é através da educação. Então eu estudei lá no Colégio Honório Bezerra, lá uma escola pública municipal. Antigamente era o ensino médio, antigamente chamava segundo grau. Eu não posso falar muito dessa coisa não, porque vai acabar denunciando aqui a idade, minha idade. Aí estudei numa escola chamada Castelo Branco, lá na Itaoca, lá no Monte Castelo, onde fiz as séries, todos os anos do ensino médio. Então eu tenho essa origem da escola pública, e essa origem acaba também representando o comprometimento. Eu sou professor, tenho o maior respeito pelos meus colegas professores, porque eu sei que é uma relação mesmo de sacerdócio e de paixão, porque nada de importante na vida é feito sem paixão. Então, todos esses indicadores, na verdade, eles têm a marca da seriedade, do profissionalismo, da capacidade da secretária Dalila Saldanha, de toda a gestão da Secretaria Municipal de Educação, mas lá na ponta, no chão da escola, na verdade, existe o comprometimento à qualidade do professor da rede pública municipal. É verdade, que conta é bem importante. A gente chega ao final do programa, mas eu gostaria de passar a informação, secretária, esses dados e esse relatório, né? A população como um todo, os interessados que quiserem ter acesso, é possível? De que maneira é que se pode saber dessas informações e conhecer mais sobre esse documento? Todas as informações são de acesso público, esses dados, eles não foram divulgados ainda oficialmente pelo INEP, mas eles estão disponíveis em todos os nossos sistemas, na nossa página também da Secretaria. A gente também tem disponibilizado todos esses materiais, e a própria Câmara também deve fazer também um trabalho de divulgação, e a gente sempre tem buscado, em momentos onde a gente participa de eventos, seminários, trabalhos que são escritos, buscar inserir nessas informações para que elas estejam, se expandam, né? Quanto mais próximas, né, das pessoas, da cidade, mais importante para o nosso trabalho, para as contribuições, né? E é um estímulo como todo para a sociedade, a gente reconhecer e ver o nosso crescimento, né? Documentado, não é conversa. Essa questão da comunicação, da divulgação, é também um pilar importante da gestão. É verdade. Secretária, muito obrigada pela sua presença no programa Direito. A gente agradece em nome de toda a equipe, né? Eu espero que em outros momentos a gente possa continuar tratando, né? E apresentando, trazendo boas novas, informações, para que a gente possa falar dessa evolução da educação aqui no município de Fortaleza. Tá, eu que agradeço, Karine. Agradeço também ao Evaldo, um colega, um amigo, e agora presidente da Comissão de Educação. A gente tem aí estado mais próximos, temos uma pauta também em conjunto com a categoria, e o Evaldo à frente da presidência, né, o vereador, tem nos dado aí
um grande apoio, também fortalecido pelo prefeito, que eu também tenho uma grande admiração por acreditar no nosso trabalho, né? Sou professora da rede pública do Estado, sou também oriunda, minha trajetória toda na escola pública e essa oportunidade de estar aqui nessa grande rede de Fortaleza com profissionais muito competentes em todas as instâncias. E de acompanhar e fazer parte desse crescimento, né? Isso, e de poder também, né, fazer parte de toda essa evolução, apesar de que a gente ainda tem essa consciência de que precisamos fazer mais, mas só em fazer parte desse processo, de ter esse apoio, né, dos professores, da gestão, de toda a estrutura que compõe, né, a capital, isso deixa a gente mais comprometido ainda e mais responsável, e também o apoio aqui da Câmara, do presidente Antônio Henrique, de todos os vereadores, tem sido também relevante para que a gente possa cumprir cada vez mais o nosso papel. É verdade falar isso, porque essa boa comunicação entre o executivo e a categoria, né, para a gente, hoje a gente respira isso como uma coisa muito boa, porque durante muitos anos foram muitos embates, foram muitos problemas, mas que exatamente todas essas informações a gente vê o quanto isso tem mudado na história e na vida de todo mundo, né? Vereador Evaldo Lima, mais uma vez é um prazer enorme, né? Sempre recebê-lo o senhor aqui no programa, principalmente agora nesse momento, porque falar de educação com o senhor é bom demais. Eu fico muito feliz, Karine, mas falar com a Dalila. Dalila é educadora, tem um compromisso existencial com a educação e tem uma larga trajetória, porque os números, hoje o Estado do Ceará celebra a educação pública como referência em todo o país. E a Dalila é uma das protagonistas de toda essa história, né? Porque se a gente fosse aqui historicizar um pouco a trajetória da Dalila na gestão da educação do Estado do Ceará, a gente vai perceber que boa parte desses indicadores tem a marca da capacidade, do talento, do compromisso da Dalila com a educação. E essa relação necessariamente independente, mais harmoniosa entre o executivo e o legislativo é muito importante. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Neste mês que termina, nesse mês que está findando, este mês de abril, a Câmara Municipal colocou em pauta duas matérias muito importantes. Duas leis de minha autoria, mas a gente só colocou em tramitação depois de conversar com a Secretaria de Educação, com a secretária Dalila e com toda a coordenação da SME e também com o sindicato representativo dos professores. Uma lei que trata dos direitos dos professores que têm filhos com deficiência, da redução da sua jornada de trabalho para que possam acompanhar as atividades, né, o crescimento dos seus filhos. Importante. Muito importante. E uma lei que trata da liberdade do professor para o exercício da profissão, porque a gente acredita numa escola sem mordaça, uma escola livre, plural, aberta à produção do saber, à produção do conhecimento, em que o professor tem a liberdade para o exercício da sua tarefa fundamental para que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais justa, mais acolhedora, mais plena de oportunidades. Respeito, né, vereador? Respeito. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês e obrigada a você também que acompanhou o nosso programa Direito de hoje, né? A gente trouxe esse assunto que falar de educação sempre é muito bom, sempre é importante. Então eu fico por aqui. Não esqueça, a gente está de horário novo aqui na TV Fortaleza. Nossos programas inéditos às sextas-feiras começam às 8h40 da manhã com as suas reprises e você pode continuar acompanhando. E eu concluo dizendo a mesma informação de sempre. Fique atento, porque se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.